na nossa aulas, né, na nossa sequência de aulas de fisiologia cardiovascular fetal, né, mais precisamente circulação fetal e adaptação às condições de vida extrauterina, nós pretendíamos dividi-la em três. Na primeira, nós apresentamos a circulação da vida extrauterina, fizemos uma revisão, que vocês viram da anatomofisiologia. Em seguida, no segundo vídeo, nós vimos a circulação sanguínea fetal e ressaltando o que era ponto em comum e o que era diferente, por que era diferente em relação à vida extrauterina. A terceira, nós discutimos como é que acontecia a adaptação à criança ao clampear o cordão umbilical, o que fazia a adaptação acontecer, a modificação da circulação fetal para a circulação da vida extrauterina. E a gente pretendia aí destacar as principais alterações, mas o vídeo ficou muito longo, então nós vamos fazer um terceiro vídeo, parte B, que é falando sobre os principais distúrbios dessa adaptação cardiovascular. Então vamos a ela. Estou aqui com a circulação que deveria ser do bebê, clampeou o cordão umbilical, fez a adaptação corretamente, a circulação deveria ser essa, que é o esquema que eu usei para explicar no primeiro vídeo da temática a circulação sanguínea extrauterina. Com a diferença que, se vocês lembrarem, aqui o ventrículo esquerdo eu coloquei espessado, porque a pós-carga na aorta era maior, que é a pressão que ele tem que vencer para jogar na aorta. Mas eu espessei o ventrículo direito, de propósito, nesse esquema de circulação sanguínea extrauterina, porque vamos imaginar que aqui seja um bebê que acabou de nascer e fez a adaptação. Para a gente apontar onde pode ter erros da adaptação. Uma das possibilidades do erro é o forame oval que fecha funcionalmente, se lembra? Cai a pressão na circulação pulmonar, então o ventrículo direito já não tem problemas em jogar sangue para a artéria pulmonar, isso faz com que o fluxo do átrio direito para o ventrículo direito se dê numa boa, e aí nada ou pouco escapa para o átrio esquerdo através do forame oval. E aí aquele forame oval fica obsoleto, até que o fibroblasto se infiltra, recupera o septo e fecha. Há casos, por algum distúrbio genético ou por indução de algum fator extrínseco, em que isso daqui não só não fecha, como aumenta de tamanho. E aí, quando aumenta de tamanho, fatalmente o fluxo, mesmo com toda a facilidade do ventrículo direito de jogar sangue para a artéria pulmonar, porque a pós-carga diminuiu, acaba escapulindo sangue ali para o átrio esquerdo, e aí há um redemoinho de sangue, há um turbilhonamento, e isso dá um ruído. Todas as vezes que o sangue ou o ar faz um turbilhonamento, ocorre um ruído. E aí esse ruído aqui a gente chama de um sopro. E essa situação patológica passa a ser chamada de CIA, comunicação intratrial. Normalmente, essa CIA não existe, porque mesmo que tenha um pequeno orifício do forame oval, funcionalmente ele deixa de ser usado e ao invés dele aumentar ou se manter, ele vai fechando, em poucas semanas não existe mais. Mas ao contrário, se ele não fechar e ainda aumentar, aí fatalmente desviará sangue ali para o átrio esquerdo, fatalmente turbilhonará o sangue e dará um sopro da CIA. Que quando a gente for falar sobre cardiopatia congênita mais adiante no nosso curso, nós vamos descrever. Uma outra possibilidade é você ter um orifício também no ventrículo esquerdo e no ventrículo, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então a gente tinha um forame oval bonitinho, que deixa de funcionar e depois fecha, só que esse bebezinho, ainda na vida intrauterina, tinha um orifício também nos septos interventriculares, o septo que fica entre os ventrículos, nada de intervertebral, septo interventricular, que ele não tem normalmente. Então, normalmente, já na vida intrauterina,
o sangue passava para o átrio esquerdo, o sangue passava para o ventrículo esquerdo e depois passava aqui para a aorta, indo pouquíssimo para o pulmão. Isso na vida intrauterina não traz nenhum problema, porque ele não precisa fazer trocas gasosas. Pelo contrário, diminui ainda mais o fluxo sanguíneo para o pulmão, sem problemas. Porém, ao nascer, né, que cai a pressão pulmonar, o átrio direito, o sangue, vai para o ventrículo direito e daí para a artéria pulmonar. Porém, como tinha um orifício aqui, esse orifício, ele não vai fechar. Pelo contrário, ou ele vai ficar no que estava, ou a partir que os anos forem passando, ele vai aumentando. E aí, fatalmente, haverá um desvio de sangue. Vai chocar sangue, vai misturar sangue do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, em maior quantidade ou menor quantidade, vai depender do tamanho do orifício. E aí a gente vai ter também um sopro específico, que também veremos quando estudarmos cardiopatia congênita. Aí é a CIA, comunicação, CIA entre o átrio, e aqui seria CIV, comunicação intraventricular. Existem algumas crianças com síndrome de Down, felizmente não é a maioria, mas não é uma patologia tão pouco frequente assim, que tem, né, a doença dos coxins endocárdicos. O orifício está aqui, entre os septos interatrioventriculares, que separam os átrios do ventrículo, e interatriais e interventriculares. Então, olha, vai sangue aqui, sangue aqui, sangue aqui, sangue aqui. Ou seja, aí é inclusive uma patologia, uma cardiopatia mais grave. E obviamente que isso ele já vai estar assim na vida intrauterina, que também pelo mesmo motivo da CIV não vai trazer grandes problemas para o feto. Porém, ao nascimento, isso já vai ser um problema, que o sangue que vier para cá, né, vai ser problemático ali, né, por conta de não passagem para o pulmão, ou o contrário. Por exemplo, o ventrículo esquerdo, à medida que vai avançando, ele vai hipertrofiando, porque a pós-carga na aorta aqui vai ficar altíssima. E aí ele pode até desviar, voltar para o pulmão, ou seja, o sangue que não precisava mais ir para o pulmão, volta para o pulmão, ou seja, uma verdadeira bagunça. Todas essas situações são de tratamento cirúrgico, como nós vamos ver em aulas mais vindouras. E a última situação que a gente pode falar aqui da cardiopatia congênita, ligada especificamente a esse esquema, é a persistência do ductus arteriosus, também chamado de canal arterial. Essa persistência ela pode acontecer por dois motivos básicos. O primeiro, um defeito bioquímico, né? O sangue vinha da artéria pulmonar para a aorta na vida intrauterina, mantida essa abertura porque tinham prostaglandinas, porque era um sangue pobre em oxigênio, rico em CO2, mantém um grupo de substâncias chamada prostaglandina que mantinha aquele ductus aberto. Com o nascimento e a queda da pressão no lado pulmonar, o fluxo se desviará e vai passar da aorta para pulmonar, né? Porque aí quem vai ter maior pós-carga é a aorta e não a artéria pulmonar. E aí vai ser desviado. Só que aí não será um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Pelo contrário, agora o pulmão está fazendo troca gasosa e a aorta vai ver sangue totalmente arterializado, vindo do lado esquerdo do coração, que é o lado que recebe sangue pulmonar, agora que já nasceu arterializado. E aí o alto nível de oxigênio vai cessar a fabricação de prostaglandinas, que era mantida pelo baixo teor de oxigênio, e aí fatalmente esse ductus arteriosus, ou canal arterial, como queiram, ou ducto arteriosus, fechará, colabará. E aí não haverá mais passagem de sangue. Porém, há algumas ocasiões em que a criança nasce com um defeito genético e essa prostaglandina não responde ao alto nível de oxigênio, ela continua sendo fabricada como se nada tivesse acontecido. E aí, qual é a consequência? É que o sangue que já veio do pulmão, passou pelo lado esquerdo, vai para a aorta que era para distribuir, uma parte volta ao pulmão, esse pulmão fica encharcado de sangue, desnecessariamente, menos sangue oxigenado vai para o corpo e essa criança vai ter uma série de problemas que também veremos no futuro. Agora, cuida, e aí o tratamento vai ser feito com medicamentos que bloqueiem
essas prostaglandinas ainda numa unidade intermediária, numa UTI, mais precisamente numa UTI, antes de dar alta para a criança. E se não funcionar, mesmo porque tem que ter muito cuidado com essas medicações ricas em efeitos adversos, então tem que ser muito monitorizada. Se não funcionar, aí tem que ser feito um tratamento cirúrgico, que no passado se esperava completar 1 ano, a criança com mais de 10 quilos, e hoje é mais precoce, porque senão essa criança vai ter riscos de pneumonia, dificuldades respiratórias, e não vai crescer adequadamente, com o sangue que deveria ir para ela levar o oxigênio, não vai levar tanto sangue assim levando o oxigênio, então vai ser uma criança esmirrada, então ela vai ser clampeada. Isso aqui numa cirurgia feita ainda dentro do 1º ano de vida. Beleza. Agora tem que ter o cuidado. Se a criança tiver alguma patologia respiratória ou sistêmica, nasceu com a patologia, ou logo nas primeiras horas de vida desencadeou essa patologia, e a oxigenação dela não for boa por alguma questão pulmonar, tipo síndrome da membrana hialina, aspiração meconial, alguma coisa séria, uma pneumonia congênita, ela pode manter, mesmo na vida extrauterina, o padrão fetal de circulação pulmonar, ou seja, ela pode manter hipertensão pulmonar, a artéria pulmonar manter a pós-carga dela, né? E com isso, o canal arterial ficar sendo enxurrado de sangue da artéria pulmonar, tal como era lá na vida intrauterina. E ali não vai ter uma oxigenação adequada, mesmo porque ainda não foi para o pulmão, e mesmo que fosse para o pulmão dessa criança está com alguma patologia que dificulta a troca gasosa. E aí o que vai acontecer? Se junto com a patologia, uma pneumonia congênita, uma aspiração meconial, uma membrana hialina, o indivíduo apresentar pela má oxigenação a manutenção da pressão pulmonar igual aos padrões fetais, é adequado que esse canal arterial se mantenha aberto? Não é adequado que ele feche. É adequado que ele se mantenha aberto, porque se ele se fechar, o fluxo sanguíneo pode ir para esse pulmão já hipertenso, e aí produzir uma hemorragia pulmonar, e a criança vai ladeira abaixo, e a evolução não vai ser satisfatória. Então, enquanto não se resolver a situação que é pulmonar, ou então uma cardiopatia congênita complexa, que está misturando sangue arterial com venoso, que está produzindo uma hipervolemia. Ou seja, enquanto não se resolver a causa da hipertensão pulmonar, enquanto medicamentos não diminuam, mesmo que ainda não tenha se resolvido por toda a causa da hipertensão pulmonar, mantida após o nascimento, enquanto isso não se resolver, esse canal arterial ele deve se manter aberto, porque se ele fechar, aí nós teremos um outro problema, que é o aumento ainda mais dessa hipertensão pulmonar, dificultando ainda mais a troca gasosa e ainda produzindo um outro problema, que é a hemorragia pulmonar, e aí o prognóstico da criança fica mais sombrio. Então, se o fluxo sanguíneo no ductos arteriosos após o nascimento é da aorta para a pulmonar, provavelmente ele não tem nenhuma hipertensão pulmonar, ele não tem nada disso, provavelmente é um defeito bioquímico, em que o canal arterial não está fechando, mesmo com o nível de oxigênio alto, e aí se farmacologicamente ele não for fechado, ele deve ser fechado cirurgicamente, senão isso vai comprometer a criança, a manutenção da abertura disso. Agora o contrário, se ao nascimento ela tiver alguma cardiopatia congênita complexa, ou ela tiver algum problema pulmonar, que esteja mantendo uma hipertensão pulmonar por hipóxia, aí é adequado que, enquanto a hipertensão pulmonar não seja resolvida, quer pela melhora do quadro, ou por medicamentos que produzam, ou terapêuticas que produzam uma queda dessa pressão pulmonar, é adequado que o canal arterial esteja aberto. E aí, o fluxo não é da aorta para a pulmonar, o fluxo é da pulmonar para a aorta, e é adequado até que se resolva, porque senão, o fechamento disso pode se fechar. Por exemplo, se derem um oxigênio para essa criança sob pressão altíssima e não fizer um controle e ela acabar fazendo uma hiperóxia, mesmo que o problema pulmonar ou cardíaco persista, ela automaticamente acaba fechando. Então, se isso não fechar, só deve ser fechado quando
resolver o problema. E aí, o fechamento, como não é um defeito bioquímico, não vai precisar usar medicamento para fechar, nem muito menos cirurgia. A própria resolução do quadro respiratório e ou cardíaco vai fazer com que a oxigenação melhore, a pressão caia, e aí se ela realmente caiu, a pressão pulmonar, aquilo pode se fechar automaticamente, sem problemas. Lembrando, por que eu deixei o ventrículo direito aqui hipertrofiado? Porque leva 2 anos para o ventrículo esquerdo passar a ser o hipertrofiado e o ventrículo direito não. Porque nasceu, o ventrículo direito é que era o hipertrofiado. À medida que as semanas, meses vão passando, o ventrículo esquerdo vai aumentando, o direito vai aumentando, mas nem tanto, e aí por volta de 2 anos é que o ventrículo esquerdo já toma essa atitude que vai para a vida toda, se o coração continuar saudável, de ser muito mais hipertrofiado a musculatura do que o direito. Então, como a gente está falando dos primeiros dias de vida, por isso que eu tive que aumentar a espessura do direito e não do esquerdo. Bem, eu espero que tenham entendido. Se ficou alguma coisa mal entendida, coloque a pergunta aqui nos comentários e a gente tentará responder. Bem, fechamos agora então a parte circulatória da fisiologia fetal e adaptações, que eram os 3 tópicos que nós íamos ver, né? A parte metabólica ligada à regulação térmica, a parte respiratória e a cardiovascular. E aí eu convido vocês, ainda dentro do grande bloco das partes básicas da neonatologia para técnicos de enfermagem, eu convido vocês para o próximo vídeo em que nós vamos discutir o APGAR. A tabela de APGAR, para que serve, os elementos. Vamos fazer uma discussão sobre o score de APGAR. Até lá!